assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Ouça o chamado de Deus. Vinde, voltemos aos eternos, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele pode nos sarar. Fez a ferida, ligará, nos revigorará
houve um tempo na minha vida em que os sonhos que Deus havia plantado em meu coração parecia que nunca iriam se realizar. E eu olhava ao meu redor as circunstâncias para aqueles que sofrem, para os feridos, marcados, para tantos traumatizados pelo mundo e o pecado, para os desfavorecidos, temos um grande consolo. Há uma unção, um bálsamo, há uma vida em Gileade. Reconciliação, seria esta a palavra que mais definiria o bálsamo de Gileade. Reconciliação com Deus, reconciliação consigo mesmo, reconciliação uns com os outros. Seria este um grande bálsamo? Sim, este é o bálsamo de Gileade. Há unção, há bálsamo, há consolo ainda em Gileade, há esperança para a sua vida. O que hoje não vale nada, amanhã pode sobrepujar o seu valor. O que hoje é desprezível, amanhã pode voltar a ser honrável. O que hoje está em esquecimento, amanhã pode ser relembrado. E então temos hoje para nossa meditação aquele acontecido, aquele grande acontecido no continente europeu, quando fala sobre o violino empoeirado, o violino desafinado. Conta-nos uma história que um homem rico morreu, não deixando ele então herdeiros para sua casa, herdeiros para a sua rica mobília, não deixando ele herdeiros para os seus bens. Então resolveu-se levar a leilão a sua fortuna, a sua riqueza. Resolveram leiloar a sua casa, resolveram leiloar os seus carros, resolveram leiloarem os seus relógios de ouro, resolveram leiloar a sua mobília, seus pertences, suas fortunas, suas terras. Tudo foi levado a leilão. Cada talher, cada garfo, cada louça, tudo sendo levado a leilão. Mas conta-se que, em um daqueles dias que o leilão era realizado, tomaram então um velho violino, um violino empoeirado,
e desafinado. Quando tomaram aquele violino, levaram-no a leilão. E então gritava o leiloeiro: quem dá $1? E ninguém se manifestou. Falava mais uma vez o leiloeiro: alguém aqui poderia dar $2 por este violino? Era um violino antigo, era um violino velho, era um violino empoeirado, era um violino aparentemente sem valor. E então insistia o leiloeiro: quem poderá dar $1 ou mesmo $2 para que você possa ter este antigo violino sobre os seus pertences, em seus cuidados? Um violino velho, empoeirado e desafinado. Mas nos conta a história que, de repente, aquele violino encostado no canto, desprezado, ninguém se interessava por algo empoeirado e desafinado. Ninguém se interessava por um instrumento velho, aparentemente inútil, que não traria nenhuma felicidade e que não provocaria nenhuma emoção. Ninguém, meu amigo ouvinte, interessaria por um instrumento, por algo, por um violino que não faria ninguém chorar, que não faria ninguém sorrir, que não faria ninguém aplaudir. Era como que um instrumento inútil. Mas dentre aquelas pessoas que estavam presentes no leilão, estava ali um músico, um professor de música. Ele então pede licença, toma aquele violino velho e empoeirado, e quem sabe ele começa a tirar a poeira, ele começa a lustrá-lo, e daqui a pouco aquele violino estava brilhando. Ele começa a polir aquele velho violino, aparentemente inútil, desprezível. E quando ele começa a polir aquele violino, deixá-lo brilhando, ele então começa a afinar as suas cordas. Ele então começa a polir o seu arco. Ele então começa a passar aquela cera, aquela pasta no seu arco. E depois daquele violino polido, lustrado, depois que não havia mais poeira, depois que aquela madeira já havia, aquele fosco da madeira houvera se dissipado, não existia mais aquele fosco. Depois que aquele maestro, aquele professor de música, aquele grande sábio, aquele grande tocador, poliu o violino, tirou o fosco das suas madeiras, afinou as suas cordas, ele então assumiu a tribuna, e ali ele tomou aquele violino, e diante da plateia ele começou a tocar uma linda música clássica. Ele então fazia com que o violino quase que falasse. E ele tocava o seu violino empolgantemente, e toda a plateia foi se emocionando, e alguns começaram a chorar, e outros começaram a aplaudir, e outros começaram a assoviar, e uns ficaram de pé, outros sentados, mas de maneira que todos ficaram pasmados com o lindo som que aquele violino podia produzir. Um violino vil, desprezível, um violino que antes estava empoeirado e desafinado. Agora, nas mãos do homem certo, o violino empolgava a multidão. O violino levantava aplausos. O violino fazia pessoas chorarem, porque ele produzia uma linda canção, porque ele trazia empolgação. Então, quando aquele homem, depois de lustrar, afinar e tocar uma linda canção, e então empolgar aquela plateia, e então, após levantar aplausos, lágrimas, sorrisos, o leiloeiro assume novamente a tribuna e ele volta e pergunta: quem pode dar $2 por este violino? E todos levantaram as mãos. Ele percebeu a satisfação da multidão. E então ele perguntou:
Quem poderia dar 10 dólares por este violino? Então a plateia levantava as mãos. E ele aumentou o valor do violino e ele disse: quem poderia dar 100 dólares por este violino? E a multidão ainda levantava as suas mãos. E ele perguntou: quem daria 1.000 dólares por este violino? E todos eles levantavam as suas mãos. E quem poderia dar 2.000 dólares? 5.000 dólares por este violino? E a plateia levantava as suas mãos. E todos queriam aquele violino em sua casa. E todos queriam aquele violino sobre os seus cuidados. Porque agora aquele violino produzia uma linda canção. Porque alguém, um sábio músico, limpou o violino, afinou as suas cordas e o fez tocar uma linda canção. E eu pensei comigo, meu amigo ouvinte, quantos e quantos de nós vivemos uma vida semelhante à vida daquele velho violino? Quantos e quantos de nós estivemos empoeirados e encostados em um canto, até que um sábio maestro, até que um grande professor de música resolveu tirar a poeira. Então, dissipar o fosco da madeira e agora afinar as suas cordas e então produzir uma doce canção, produzir uma linda música clássica. E aquele velho violino desprezível, que ninguém queria nada com ele, aquele velho violino que não tinha valor algum diante daquela plateia, aquele velho violino que não valia $1, ninguém daria $2, agora chegava à casa dos 3, 4 mil dólares, naquele grande leilão do homem rico que deixou os seus pertences sem herdeiros. Ó, meu amigo ouvinte, como que muitos de nós vivemos como aquele velho violino, onde ninguém queria nada conosco. Quantos e quantos de nós vivíamos como aquele velho violino, com a nossa vida desafinada, empoeirada e com o nosso brilho da alma fosco, apagado pelas trevas do pecado. Você mesmo sabia: ninguém quer nada comigo. Você mesmo, quem sabe, dizia: meu pai disse que não tem mais jeito. Você mesmo ouviu por muitas vezes: minha mãe disse que não tem mais jeito. Você mesmo ouviu por muitas vezes: o meu pastor disse que não tem mais jeito. E ninguém dava nada por você, porque eras um violino desafinado, empoeirado, e o seu brilho estava apagado, porque estava há anos e anos encostado em um cantinho. Anos e anos sem receber a atenção do grande músico, do grande tocador, que faz o violino funcionar, que faz o violino encantar, que faz o violino emocionar, que faz aquele violino produzir uma canção tão bonita que traz as lágrimas. Quantas e quantas das nossas vidas estavam assim empoeiradas, o brilho estava apagado, as cordas estavam desafinadas, até que então alguém olhou para nós e nos disse assim que, se alguém está em Cristo, nas mãos do grande maestro, nas mãos do grande músico, nas mãos do grande tocador, se alguém está em Cristo, não importa se é um violino empoeirado, com cordas desafinadas, com brilho fosco apagado pelo pecado, não importa o quanto você tenha sido desprezado, humilhado, abandonado, não importa o quanto um complexo de inferioridade te pegou e ninguém queria nada com você. O relógio era leiloado, o carro era leiloado rapidamente, a casa era leiloada, mas ninguém queria nada com você. O velho violino empoeirado e desafinado. Então nos disse Paulo em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, não importa se é um velho violino
Se é um velho homem de cordas desafinadas, de vida empoeirada pelo pecado, traumatizadas por tantos erros, aonde todos te isolam, ninguém quer nada contigo por causa do teu mau testemunho, teu mau comportamento, por causa da tua violência, por causa da tua vida tão viciada, tão devassa, tão pecaminosa. Você foi encostado como aquele velho violino, ficou empoeirado e desafinado, ficou sem valor para a família, valor para a sociedade, valor para a igreja. Um velho violino empoeirado e desafinado. Mas não importa, meu amigo, precioso ouvinte, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se este velho violino for para as mãos do grande músico, um novo violino ele será, porque o músico tirará a poeira, lustrará aquela madeira, começará a emitir novamente o seu brilho e afinará as suas cordas. Assim que se este velho violino está na mão do grande maestro, do grande músico, Cristo Jesus, novo violino, novo instrumento, novo homem, nova criatura será. E a Bíblia diz: e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o desprezo passou, a humilhação passou, o isolamento passou, a poeira foi dissipada, a madeira foi lustrada, as cordas foram afinadas. E agora digo, sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Agora a minha vida produz uma nova canção, um novo testemunho. A minha vida agora produz uma nova essência. Agora tenho um novo parecer. Por quê? Porque estou nas mãos do grande músico. E a Bíblia disse: isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nada é tão bonito, meu ouvinte, como é bonito ver um câncer cair, como é lindo ver um paralítico andar. Isto é maravilhoso, e o meu Jesus, o qual eu sirvo, ele pode fazer isso, e mesmo nesta hora, enquanto eu prego, ele pode curar as enfermidades. Como é bonito, como é majestoso, como é belo ver os enfermos sendo curados, como é belo ver os leprosos sendo purificados, como é lindo ver o cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando. Isso tudo é muito bonito, mas como é sublime, como é magnífico, meu amigo ouvinte, conhecer o ministério da reconciliação. Como é bonito conhecer o Maestro, o Divino Espírito Santo. Como é bonito conhecer o nosso Cristo, aquele que nos vê humilhado em leilão, porque Satanás nos leva a leilão. Satanás nos coloca ao mundo. Você vai à oferta, quem dá mais te leva, quem dá mais te compra, quem dá mais te usa. Satanás gosta de nos desvalorizar, de nos leiloar. Meu amigo ouvinte, mas como é bom, o mundo nos desvaloriza. O mundo às vezes nos leva abaixo da nossa real cotação espiritual. O mundo nos desmoraliza. O mundo nos leva em um estado de degradação, que a sociedade nos rejeita, que os amigos nos rejeitam, que a família nos rejeita. O mundo nos desvaloriza, mas como é bom conhecer o maior de todos os milagres. Como é bom conhecer o ministério, o doce ministério da reconciliação. Sim, a Bíblia disse, mas isso não provém de homem. Quem te reconciliou com Deus? Quem te deu uma nova oportunidade? Quem que te buscou no seu cantinho empoeirado, empoeirada,
desafinada, não poderia produzir uma boa canção, não poderia emocionar a ninguém, não poderia levantar a multidão, não poderia fazer chorar e fazer sorrir de satisfação. Quem que te levantou? Paulo disse, isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, o nosso maestro, o nosso músico, aquele que faxinou o velho violino e colocou para produzir uma doce canção. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Oh, que coisa maravilhosa! Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas trágicas decisões, não lhes imputando as suas atitudes erradas, não lhes imputando o tempo da ignorância. Isto é Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. A inspiração, a unção estava naquele ministro, o grande maestro. Estava nele, o grande músico, tomando o velho violino e o reconciliando novamente com a música, e o reconciliando novamente com as emoções, e o reconciliando novamente com a plateia, e o devolvendo a dignidade, e o devolvendo a honra de fazer aquilo pelo qual ele foi fabricado, fazer aquilo pelo qual ele foi criado a fazer. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os seus pecados e nos dando a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o nosso maestro, o nosso músico, o nosso regente, aquele que não ficou empoeirado, tirou a nossa poeira. Aquele que não desafinou, ele nos afinou. Aquele que não conheceu a corrupção, ele veio tirar de nós a corrupção. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E este é o ministério da reconciliação. O grande Deus que nos criou, que nos conheceu desde antes da fundação do mundo, e nos criou para sermos adoradores, e nos criou para exaltarmos a beleza da sua santidade. O grande Deus, o grande Espírito Santo, que nos criou um violino perfeito, novo, afinado, polido, não era manchado e esquecido, que nos criou um grande violino, que estava apto a produzir uma linda canção. Aquele grande Deus, ele amargou ver a corrupção do homem, ele amargou ver aquele violino, o homem, eu, você, o senhor, a senhora. Ele amargou de nos ver encostado em um canto, sendo empoeirado pelo pecado, sendo desafinado pelo calor, o calor do pecado. Ele amargou nos ver sem produzir uma linda canção. Ele amargou nos ver encostado. Ele amargou nos ver rejeitado. O homem, a obra-prima de Deus, sendo rejeitado pela própria criação, pelo seu semelhante, pelo seu irmão. Ele amargou ver o homem odiar o homem rejeitar o homem matar o homem, um violino sem valor, um instrumento empoeirado, sem brilho, desafinado. Porém, meu amigo ouvinte, Deus arquitetou o seu plano de resgate, Deus arquitetou o seu plano para fazer aquele velho violino, aquele velho homem que o pecado desvalorizou,
O pecado tirou a sua dignidade, o pecado tirou a sua moral, o pecado tirou o respeito, o pecado roubou a sua integridade. O pecado roubou o seu senso de família, o pecado roubou o seu senso de adoração, o pecado roubou o seu senso de pudor, de temor de Deus, o senso de santidade. Deus elaborou o seu plano para tomar este homem que não ficou valendo nada. E tudo que o diabo faz, amiga ouvinte, preciosas irmãs amadas, queridas do Senhor, é programa de Satanás fazer principalmente que estas mulheres passem a não valer nada. Como o diabo é especialista para desmoralizar uma mulher, fazer ela não valer mais nada para os seus filhos, fazer ela não valer mais nada para a sociedade, fazer ela não valer mais nada para os seus vizinhos, fazer ela não valer mais nada por aqueles que tocaram no seu corpo. Como o diabo é especialista em te fazer ficar mal falada, mal vista, mal reconhecida. O diabo é especialista em te rotular com coisas infames, palavras infames, apelidos infames invadem a sua vida. Meu amigo ouvinte, como o diabo é especialista em desvalorizar. Ele é especialista em desvalorizar um pai de família. Ele é especialista em desvalorizar uma mulher. Quando aquele homem vai embora de casa, foge com outra mulher, aquele homem simplesmente está sendo desvalorizado. Ele é rotulado como mau caráter, como pai que não ama os filhos, como homem que não respeitou a sua família. Como o diabo, ele é especialista em roubar valores. Ele é especialista em quebrar princípios. É estratégia do diabo desvalorizar a criação de Deus. É estratégia do diabo desvalorizar um jovem. E o que mais acontece hoje, meu amigo ouvinte, é a desvalorização do ser humano. Como os jovens estão perdendo o seu valor. Como que Satanás está humilhando a criatura de Deus. Não quero ofender, não quero ser rude, mas devo me posicionar pela Bíblia. Na Bíblia eu me posiciono, na palavra eu me posiciono, no que Deus disse eu me posiciono. O diabo está desvalorizando o ser humano. Quando olhamos um jovem, seu cabelo às vezes está verde, está vermelho, está roxo. Ele coloca o seu cabelo de uma maneira punk. Ele coloca suas roupas absurdas. Você olha, parece coisas infernais. Retrata um mundo virtual, às vezes um mundo imaginário. Como o diabo humilha a criatura, desvaloriza a criatura. Oh, meu amigo, o profeta Isaías profetizou que o diabo desvalorizaria tanto o homem, que o homem colocaria pendentes, brincos até nos seus narizes, diz a Bíblia. Como o diabo tem desvalorizado a criatura. Meu Deus do céu, eles colocam pínceres no nariz, pínceres na orelha, na língua, em tantos lugares do seu corpo. Meu amigo, não estou contra você, não estou contra o que você está fazendo, mas eu estou apenas te mostrando que aquilo que você acha que é valor, que é status, que é posição na sociedade, aquilo que você acha que é apenas um prazer, que é apenas um modismo, aquilo que você acha que é algo que os jovens podem fazer, meu amigo ministro, meu amigo pregador, meu amigo pai e mãe, fique sabendo que é apenas uma artimanha de Satanás para humilhar a criação de Deus. O diabo se encarrega de fazer um homem cair no ridículo, um jovem cair no ridículo, uma mulher cair no ridículo. Enquanto mais imoral, enquanto mais indecente, enquanto mais imoral o homem, enquanto mais pervertido, meu amigo ouvinte, enquanto mais pervertido, mais aquela criatura está sendo humilhada. Enquanto mais pervertido, mais aquela criatura está sendo pisoteada. O diabo, o alvo do diabo, não é apenas destruir a humanidade, mas o alvo de Satanás é ferir o Criador. Quer ferir um pai? Fira o seu filho. Quer humilhar o pai?
humilhe o seu filho. Quer desprezar o pai? Despreze o seu filho. É tudo que Satanás quer fazer. Meu amigo ouvinte, ele quer humilhar os filhos de Deus. Ele quer humilhar a criação de Deus. Ele quer humilhar aquilo que Deus chamou de obra-prima. Você tem tanto valor para Deus. Você é tão especial para Deus, meu amigo. Por isso Satanás quer te humilhar. Mulher, sabe por que Satanás quer te despir? Sabe por que Satanás quer ser o seu estilista? Sabe por que Satanás quer te fazer uma serva de Deus? Mas uma serva seminua. Mas uma serva como aquelas que pulam, dançam, bailam no carnaval. Sabe por quê? Ele sabe que você pode amar a Jesus, cantar para Jesus, servir a Jesus, mas contando que você não represente em seu corpo. Satanás te despindo, Satanás te colocando nas capas de revista, imoralmente, expondo seu corpo em posições sensuais. Aquilo simplesmente significa a criatura de Deus humilhada, a criatura de Deus profanada, a criatura de Deus, aquilo que estava suposto a ser o templo do Espírito Santo, agora está sendo humilhado. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. O diabo quer pinchar este templo. O diabo quer manchar este templo. O diabo quer maquiar este templo. O diabo quer despir este templo. Não deixe Satanás te humilhar. Enquanto eles mexem com você, enquanto você é cantada, desrespeitada pela sua maneira imoral de vestir, aquilo significa Satanás está humilhando a criatura de Deus. Aquilo amassageia o seu ego. Aquilo te deixa se sentir orgulhosa, se sentir bonita, lisonjeada. Mas no mundo espiritual, Deus está sendo humilhado. Humilhado pelo nudismo, humilhado pela prostituição. Deus está sendo humilhado, meu ouvinte. O diabo quer tirar o seu valor. O diabo quer te deixar como aquele velho violino, empoeirado e desafinado. O pecado te desafina. O pecado ofusca o seu brilho. O pecado te deixa fosco. O pecado desafina as suas cordas espirituais para fazer conexão com Deus e com a criatura de Deus de maneira benéfica, de maneira positiva, produtiva, de um para com o outro. Meu amigo ouvinte, o diabo quer desvalorizar a criação de Deus. Como o diabo tem humilhado os homens, como o diabo tem humilhado as mulheres. Oh, minhas amigas, ouvintes do programa A Luz da Palavra, não deixe o diabo te humilhar. Mulher, não deixe Satanás te humilhar. Não deixe, homem, não deixe Satanás te humilhar. É humilhante o divórcio. É humilhante perder os seus filhos. É humilhante se entregar tanto assim ao vício, a ponto de que o seu dinheiro não paga mais as suas contas, mas vão para as drogas, vão para o álcool. É humilhante você ser tão pervertido, tão ungido pelo espírito de adultério, que todo o seu dinheiro é para adulterar, é para prostituir. Todo o seu dinheiro é para ser gasto nos prazeres. É humilhante. Satanás te prendeu, porque sabe que te prendendo, ele fere a Deus. Satanás te humilha, ele sabe que te humilhando, ele humilha a Deus. Deus te valorizou, Satanás te desvalorizou. Deus criou os céus, criou a terra. Quando Deus criou os céus, criou os seus anjos, santos anjos. Criou a terra e criou as coisas que ocuparam a terra, a natureza. Mas quando Deus criou os céus, os anjos e a terra, ele colocou em terceiro lugar o homem na criação. Você vê isso no Salmo de número 108. O homem foi o terceiro ser na criação, mas Deus o honrou, Deus o valorizou de tal maneira que o próprio salmista disse: quem é este homem? Que homem é este? Nos disse o salmista no Salmo de número 8. Quem é ele na criação? Tu fizestes ele
em terceiro lugar na ordem natural das coisas. E quem é este homem? Diz o salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, primeira criação. Ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Mas ele disse no Salmo 8, verso 4, quando vejo os teus céus, olha que coisa bonita, quando vejo os teus céus, olhe para o céu, meu amigo, amigo pecador, olhe para o céu, mulher desesperada, olhe para os céus, homem desesperado, espere a noite cair e olhe para os céus, dos céus virá o teu socorro. O salmista diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, quando vejo toda esta glória, quando olho o universo, quando olho a beleza celestial, quando olho a obra da tua criação, ele disse, então eu indago, o que é o homem mortal, para que te lembres dele? Que é o homem mortal, para que te recordes dele? Que é este homem que ficou violento? Que é este homem que está sendo tão extravagante, especialmente nos últimos dias? O que é este homem que está pior do que a nação dos dias de Sodoma e Gomorra? O que é este homem? Para que te lembres dele. E o Filho do Homem, para que o visites. E então o salmista disse, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes, e ainda fazes que esse mortal, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Quem é este homem? Menor do que os anjos. Quem é este homem? Pecador. Quem é este homem que o Senhor deu a ele autoridade sobre as obras das tuas mãos? Deu a ele autoridade sobre a natureza. Deu a ele autoridade sobre os animais. Deu a ele autoridade sobre a terra. Quem é este homem? Tudo tu pusestes debaixo dos teus pés, as ovelhas, os bois, os animais, as aves dos céus, os peixes, o mar, tudo colocastes, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra, como tu tens sido benigno, paciente com o homem, como tu tens sido misericordioso com a nossa geração, como tu tens sido paciente com a nossa cidade, como tu tens sido paciente com os nossos políticos. Quantas grávidas perdendo filhos, quantos doentes morrendo, porque o recurso está sendo aplicado em outro lugar. Meu Deus, como tu és paciente com estes homens. Como que o Senhor está esperando que eles se arrependam e recorram ao Senhor e venham pedir misericórdia e venham pedir o seu batismo nas águas e venham se arrepender e venham se prostrar aos pés do Senhor, para que então haja esperança para esta alma que está prestes a morrer. Meu amigo ouvinte, como Deus é paciente. Deus honrou o homem, Deus valorizou o homem, o fez menor do que os anjos, mas deu a ele uma autoridade maior do que a autoridade dos anjos. Deus te ama, Deus se importa com você, se importa tanto que ele enviou o seu filho para morrer em seu lugar. Deus se importa tanto conosco, que a Bíblia disse que ele veio, o Emanuel veio, Deus conosco. Deus habitou em Cristo e veio reconciliar consigo o mundo, reconciliar consigo o homem, reconciliar consigo, meu amigo ouvinte, é aquele violino empoeirado, aquele violino, meu amigo ouvinte, desafinado, aquele violino sem o brilho. Deus te ama tanto que ele te pegou no quartinho escuro, ele te pegou no pecado, ele te poliu, ele te lustrou, ele tirou a poeira, ele deixou o violino polido e agora afinado para produzir uma nova canção. Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus te abençoou.
Eu de vez em quando tento imaginar como seria a minha vida se eu ainda não tivesse me encontrado